E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IDTV hoje para falar de um tema super importante. Inclusive é um tema, fazia tempo que eu não aparecia aqui, que é um tema sem cortes. Por isso estou aqui com as minhas anotações de tudo que eu estudei sobre o assunto. A gente vai falar hoje sobre o Talibã, porque há uma demanda. Muitas pessoas têm me perguntado durante essa semana, esses dias aí, o que é o Talibã, de onde surgiu, um pouquinho da história, o que está acontecendo no Afeganistão. É um momento muito triste, né? Um momento muito delicado, então é importante a gente destacar. Eu vou colocar esse IDTV possivelmente também no canal do YouTube. Se você estiver vendo no YouTube, vem para as minhas redes sociais, @PedroRenault no Instagram, porque aqui nas redes sociais, inclusive, eu tenho possibilidade de fazer esses vídeos um pouco mais curtos aqui, sem edição, como surgiu essa demanda bem rápida, inclusive. Bom, vamos falar então do Talibã. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Vamos falar do Talibã, porque quem é muito novo, nasceu principalmente a partir ali de 2001, 2002, não tem o conceito de Talibã necessariamente muito nítido e não se falava muito do Talibã nas duas últimas décadas. Isso tem um motivo, a gente vai explicar aqui. Mas vamos entender um pouquinho da história. De 1979 até 1989, durante 10 anos, final de Guerra Fria, a gente teve o que é considerado ou chamado aí de o último grande conflito da Guerra Fria, que foi a Guerra do Afeganistão. O Afeganistão localizado ali no Oriente Médio, fazendo fronteira com o Paquistão a leste, e ao norte o Afeganistão fazia fronteira com antigas repúblicas socialistas soviéticas, se eu não me engano, o Cazaquistão, entre outras. Eu não estou com o mapa aqui para ver isso, mas vou até colocar aqui, que aí acho que fica mais fácil. Quer ver? Só para passar para vocês direitinho. Então, o Afeganistão ali localizado no Oriente Médio, fazendo fronteira ao norte com Tajiquistão, deixa eu ver aqui. Sim, e o Turcomenistão, mais ao norte, não necessariamente com fronteira, você já tem o Uzbequistão e mais ao norte o Cazaquistão, que eram repúblicas pertencentes, estados pertencentes à República Socialista Soviética. O que acontece é que a guerra do Afeganistão, o Afeganistão tinha se formado enquanto um governo socialista, um governo de esquerda socialista alinhado aos interesses soviéticos. A relação Afeganistão-União Soviética já era antiga, antes do Afeganistão ter um governo socialista, como reconhecimento da União Soviética enquanto Estado. E só que dentro do próprio Afeganistão, você teve um processo de guerra civil de pessoas, da população dentro do próprio Afeganistão, que não queriam esse governo aliado ao Kremlin, aliado à União Soviética. Então, surgiu nesse processo no Afeganistão, existia dentro desse processo, dentro do Afeganistão, o que a gente vai chamar de mujahidins. Quem são os mujahidins? São grupos fundamentalistas islâmicos que não queriam necessariamente, são grupos fundamentalistas islâmicos, mas nesse contexto eles não queriam o governo socialista dentro do Afeganistão. Então você começou a ter um processo de disputa dentro do próprio Afeganistão. E isso começou a atrair olhares internacionais. A China se opôs à União Soviética nesse processo de guerra do Afeganistão, e a China socialista, o que é interessante de se pensar, já é uma China pós, por exemplo, Mao Tse-tung, pós a morte de Mao Tse-tung, pós a Revolução Cultural. A China, inclusive, disputava por proximidade, a China disputava território, né, influência territorial com a União Soviética. Então você teve uma oposição entre China e a própria União Soviética. E principalmente os Estados Unidos, que olhou para aquele processo de socialismo no Afeganistão, olhou e viu que aquilo poderia ser a cartada final, ou poderia ser o golpe de misericórdia contra a União Soviética. A gente já está encaminhando para o fim da Guerra Fria, muitos gastos bélicos da União Soviética e tudo mais. Tanto é que essa guerra acaba em 1989, mesmo ano que cai o Muro de Berlim, e 2 anos antes da queda, do fim da União Soviética, que é em 1991, que é o fim da Guerra Fria. Estados Unidos olha para aquela situação e passa a apoiar aqueles fundamentalistas islâmicos contra o governo socialista do Afeganistão, os mujahidins. E ele arma esses fundamentalistas islâmicos
principalmente com canhões, com armas e principalmente com armamento, artilharia antiaérea, porque a União Soviética investia nesse governo do Afeganistão socialista, investia inclusive em aviões e também helicópteros para manutenção do poder dos socialistas lá no Afeganistão. Então, os mujahidins, eles foram acariciados, né? Acariciados acho que é uma forma mais errada de dizer, mas foram presenteados pelos Estados Unidos para poder se armar lá contra os soviéticos. Então a guerra se estendeu, os mujahidins eles acabaram tendo muita força, até mesmo por conta do conhecimento territorial. A gente está falando do Afeganistão, tanto Afeganistão e Paquistão, de uma região montanhosa, de difícil acesso para quem não conhece a região. Então os mujahidins eles acabavam fazendo suas bases, se fortalecendo dentro dessas montanhas rochosas. Essa guerra, ela se estende então de 1979 até 89. A União Soviética começa a se desgastar muito durante esse processo de guerra, com a entrada principalmente econômica dos Estados Unidos. Em 88 é assinado um tratado que faz a União Soviética assume a retirada. Ela anuncia a retirada das tropas do Afeganistão. E isso, de fato, se concretiza no ano de 1989. Em 88, a União Soviética anuncia, e em 89 ela se retira. Pouco tempo depois, os Estados Unidos também se retiram. Eles enxergam, o objetivo dos Estados Unidos era vencer a Guerra Fria, não era pensar no governo do Afeganistão, era vencer a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos se retira pouco tempo depois. E o que gerou isso no Afeganistão com a retirada de duas forças, a União Soviética e os Estados Unidos? A União Soviética cai em 1991, por isso que é a última cartada deles. O que gera no Afeganistão? Uma população aí de mujahidins, não é a população do Afeganistão, mas é o grupo dos mujahidins, os fundamentalistas islâmicos, fortemente armados, com armas que capturaram do governo soviético ou não, que teve muita, né? Teve muita arma que foi soviética que ficou ali, então era possível ver muita metralhadora de fabricação soviética, AK-47, e armamento americano, armamento cedido pelos Estados Unidos. Eles se retiram. O que vai acontecer daí é que dentro desse modelo, desse processo de guerra, surgiram organizações que vão disputar o poder. Uma delas que não necessariamente vai disputar o poder, mas que se coloca como uma grande força islâmica, vai ser a Al-Qaeda. A gente está falando então de Osama Bin Laden, que inclusive recebeu treinamento dos Estados Unidos, dentro desse processo, dentro desse conceito dos mujahidins, que recebeu treinamento dos Estados Unidos durante essa guerra do Afeganistão. Lembrando que o Bin Laden, ele não era afegão, o Bin Laden era um saudita, mas que, até mesmo quando a gente fala de mujahidins, houve mujahidins que se movimentaram durante o mundo, dentro do mundo islâmico, para apoiar os mujahidins dentro do Afeganistão. O Bin Laden era uma dessas pessoas que foi com apoio. Isso, a Al-Qaeda surge em 1988, quando há o anúncio da retirada das tropas soviéticas. Em 1994 surge o Talibã. Também ele é um resultado de tudo isso que a gente já falou, inclusive com armamentos. O Talibã surge em 1994. Em 1996, o Talibã assume o poder do Afeganistão. E aí que o bicho pega, porque o Talibã assume o poder do Afeganistão e coloca em prática toda a sua política. A gente está falando de um grupo xiita, certo? Só para contextualizar rapidinho para vocês, porque esse termo é muito mais amplo do que para a gente poder abordar num vídeo assim, mas é importante contextualizar. Os xiitas, eles acreditam que Ali foi o descendente legítimo de Maomé, era cunhado primo de Maomé, Ali, quando Maomé falece, Maomé lá no século VII, né? E que os descendentes, essa linhagem, devem organizar e coordenar e governar o mundo islâmico, certo? Se opondo, inclusive, aos sunitas, que os sunitas acreditam já que não necessariamente você, enquanto você precisa ser um descendente de Maomé para poder disputar o governo de um país islâmico, de um califado, por exemplo, certo? Então os xiitas acreditam que é apenas descendentes diretos de Maomé. De maneira bem simples é isso.
Então você tem lá os xiitas do Talibã no governo a partir de 1996, e aí eles estabelecem uma série de medidas extremamente restritivas dentro do Afeganistão, como, por exemplo, a obrigatoriedade de leitura de vários livros referentes ao islamismo, defendidos pelo Talibã, mas principalmente isso recai sobre as mulheres. Você tinha que seguir fielmente o que o Talibã estava falando, mas isso recai sobre as mulheres, que não poderiam ser vistas sozinhas nas ruas. As mulheres não poderiam ser vistas sem a burca, entre várias outras coisas. E aí você tem pena de morte, várias outras questões. Sobre isso, inclusive, eu quero indicar um filme, que é o filme Osama, de 2003. Não é Osama Bin Laden. Osama, só para dar uma contextualização, uma sinopse, tá? Vocês acham, inclusive, esse é um filme que eu gosto muito de falar, e vocês acham ele legendado muito em inglês, ou dublado em português, mas se vocês não acharem, não tem importância. Se você não conseguir ler inglês ou alguma coisa assim, não tem importância, porque o filme Osama ele é muito mais visual e sentimento, ele mexe muito com o sentimento do que os próprios diálogos que tem. Você consegue entender perfeitamente. Vocês acham no YouTube, inclusive, tá? Dá pra achar ele na íntegra. Conta a história de uma menina, Osama, vivendo dentro do governo do Talibã. Na família dela era ela e a mãe dela. O pai dela tinha falecido por algum motivo e elas não poderiam mais viver, porque duas mulheres numa mesma casa, ela era uma criança, não poderiam mais viver, porque não poderiam ser vistas nas ruas, não poderiam trabalhar. Então, a saída que ela adotou, isso é só a sinopse, tá? A menina, Osama, passar a se vestir como um menino, certo? Ainda que criança, para poder sobreviver dentro do regime do Talibã. Então você tem uma série de medidas restritivas, principalmente que recaem sobre as mulheres. Só que, em 2001, a gente avança um tempo, o Talibã ainda está no governo, nós tivemos o famoso ataque do 11 de setembro ao Pentágono, às Torres Gêmeas, que foram coordenados pela Al-Qaeda do Osama Bin Laden, correto? 2001 isso. O Osama Bin Laden assumiu, logo que ele assume a autoria do atentado, do crime que aconteceu, ele se refugia novamente no Afeganistão, onde a Al-Qaeda, a organização do Osama Bin Laden, tinha suporte do governo do Talibã. São organizações diferentes, o Talibã está lá enquanto governo, a Al-Qaeda, a organização criada em 88, também no contexto da guerra do Afeganistão, da Guerra Fria, ele se refugia. E é quando, na época, o presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, né, o Bush filho, né, ele anuncia a famosa guerra contra o terrorismo e invade o Afeganistão. Tem muita gente que confunde com a invasão do Iraque em 2003. A invasão do Iraque é também por motivos próximos, mas por questões mais peculiares. Invade para tentar achar o Osama Bin Laden, e aí você tem a famosa guerra contra o terrorismo dos Estados Unidos, e ali você tem a derrubada do poder do Talibã. Então é quando os Estados Unidos invade com suas tropas, de forma bem maciça, né? Invade e derruba o governo do Talibã no Afeganistão. E com isso, o Osama Bin Laden vai ficando cada vez mais acuado dentro das montanhas rochosas, até que ele é encontrado e morto, né? Se eu não me engano, foi em 2000 e Bin Laden. 2006 que ele faleceu, foi o mesmo ano do Saddam. Isso faz as pessoas confundirem mais ainda. 2011 Osama Bin Laden faleceu, certo? Ele foi encontrado em 2011, muito tempo depois, mas o governo do Talibã já tinha caído. O governo do Talibã ele era reconhecido lá pelos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, e ele já tinha caído. Então ele se afasta, mas o Talibã não acaba. Os Estados Unidos começa a fazer um programa de democracia dentro do Afeganistão, levar o Afeganistão, assim como fez também no Iraque, mas sob supervisão dos Estados Unidos, sem retirar as suas tropas. Sem retirar. O Talibã acuado, escondido também muitas vezes na fronteira com o Paquistão. O Talibã continua. O Talibã só não está mais no poder, mas ele continua existindo. E ele foi fundado por Mohammed Omar, lá em 1994. Ele continua existindo. E os Estados Unidos está
agora nesse processo de organização da democracia afegã. Muito entre aspas aí, porque haviam tropas americanas desde 2001 ocupando o Afeganistão. Nesse processo, vocês podem ter certeza que ficou muita arma, que ficou muita coisa, inclusive dos Estados Unidos, ali dentro do Afeganistão. Em 2020, olha só, plena pandemia, já era anunciada já há muito tempo a retirada das tropas do Afeganistão, e Obama já falava isso há muito tempo, que ia retirar e tal. Em 2020 foi feito um acordo entre o Talibã e o Donald Trump. O Talibã havia informado, o Talibã se colocou como uma posição de somos agora partido político e a gente pede para que os Estados Unidos se retire as tropas, nós tivemos esse aprendizado, vocês poderiam retirar as tropas do Afeganistão. Então o Talibã ele faz esse pedido aos Estados Unidos em 2020 para o presidente dos Estados Unidos à época, o Donald Trump. Quando o Joe Biden assume agora em 2021, a cadeira presidencial dos Estados Unidos, derrotando o Donald Trump, ele promete dar continuidade no processo de negociação e retirada das tropas dos Estados Unidos no Afeganistão. O que aconteceu agora, recentemente? Ele se retira. E o que acontece a partir daí? O Afeganistão, que já estava começando a controlar algumas cidades na região oeste, por ali do Afeganistão, com a retirada agora total das tropas dos Estados Unidos, o Talibã volta ao poder, tomando a capital Cabul do Afeganistão. Ou seja, voltaram ao poder. Há um discurso de que há uma mudança, de que agora é partido político, que tem um discurso mais moderado, mas ao que tudo indica, o que a gente está vendo não é isso que está acontecendo. E é daí para pior em relação ao massacre que pode ocorrer. O Talibã, em sua época de governo, lá de 96 a 2001, propunha, entre outras coisas, o fim de uma cultura ocidental no Afeganistão, arte ocidental, música ocidental, além do que a gente já falou aqui, que é o mais terrível, que é os direitos das mulheres. Acabam-se os direitos das mulheres são mortas assim na rua, não podem ser vistas andando sozinho, como eu falei para vocês assistirem o filme Osama. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos e a ONU promovem, agora tem um discurso de promover sanções ao Afeganistão, caso ele se torne um pária, significa que ele se isole, mas a gente tem que ver daqui para frente. O que eu quero que vocês entendam é que o surgimento do Talibã, ele tem a ver com aquela guerra de 79 e 89, e as primeiras armas, o surgimento do Talibã foram dadas pelo governo imperialista dos Estados Unidos. Todo mundo tem parcela de culpa nesse processo, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, todo mundo pode ter parcela de culpa, mas o surgimento tanto da Al-Qaeda quanto do Talibã tem ligação. E agora também esse processo de retirada das tropas, também essa negociação, simplesmente no sentido de que acreditar que o Talibã se tornou um discurso moderado, um partido político, também tem uma ligação com os Estados Unidos. É muito mais delicado do que a gente tentar achar uma solução aqui. Mas eu queria passar para vocês o que está acontecendo e da onde que surgiu tudo isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. De coração. Beijo, gente. Fui.